irmãos e minhas irmãs, 31º domingo do tempo comum. Nós cantamos no Salmo responsorial: bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. E o salmista, ele fala do porquê da louvação a Deus, do porquê de bem dizer a Deus por toda a nossa vida. Primeiro, o salmista vai dizer: Deus é Deus. Deus, ele é o Rei, não apenas o Rei do universo, ele deve ser o Rei da nossa vida. Assim, o salmista é chamado a celebrar o nome do Senhor por todos os séculos, pois Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o salmista continua a proclamação: o Senhor é misericórdia, o Senhor é piedade, o Senhor é amor, o Senhor é paciência, o Senhor é compaixão, o Senhor é muito bom para com todos e com ternura abraça toda a criatura. Este é o motivo pelo qual o salmista canta, e o mesmo motivo pelo qual todos nós deveríamos cantar as maravilhas que Deus faz em favor de nós. O salmista reconhece: as obras do Senhor vos glorifiquem, os santos com louvores vos bendigam, narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Nós somos abraçados por Deus, nós somos a obra da sua criação, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então as nossas ações, pelas palavras, pelas nossas realizações, tudo o que fizermos deve ser para a maior glória de Deus e não a nossa. Tudo o que fizermos deve ser para a maior glória de Deus. E assim o salmista termina dizendo: o Senhor é amor fiel à sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, toda palavra que sai da sua boca faz o efeito esperado. A palavra do Senhor, ela sempre cumpre aquilo que promete. É algo que devemos pensar sobre os nossos cumprimentos e nossos deveres, sobre aquilo que falamos, porque muitas vezes falamos demais e vivemos pouco aquilo que falamos, ou somos muito contraditórios, falamos uma coisa aqui, outra ali, outra acolá, e a gente vai se misturando numa coisa que a gente às vezes se perde em nossas próprias falas. Pior ainda, aquele que vive mentindo de todos os lados. Na sua casa ele conta um conto, aqui ele conta outro, no outro lugar ele conta outro, e vai se enrolar inteiramente. Onde que eu disse aquela mentira mesmo? Porque depois, pensem na verdade. Todo aquele que vive da mentira vai sempre necessitar da mentira para dar continuação à sua mentira. Vai ter por ficar se justificando por conta de uma mentira contada. E como às vezes o ser humano é criativo para inventar e criar coisas, às vezes até mesmo uma mente doentia, que às vezes precisa do tratamento, não só psíquico, mas espiritual acima de tudo. Então a palavra do Senhor que produz efeito, a palavra do Senhor que é santidade em toda e qualquer obra, e Ele, como canta o salmista, e isso é belíssimo, Deus, Ele sustenta todo aquele que vacilou, Ele levanta todo aquele que tombou. E quantas vezes na vida vacilamos, e quantas vezes na vida tombamos,
E Deus mesmo, ou por pessoas que colocam em nosso caminho, nos resgata, nos tira do chão, nos tira dos nossos pecados, nos tira da nossa miséria e nos faz ser assim, reconhecidamente, filhos amados por Deus. E é o que nos conta, porque o Salmo responsorial é sempre em resposta à primeira leitura. E o livro da sabedoria, o seu autor sagrado, inspirado por Deus, também em forma poética, fala da sabedoria eterna do Pai, fala das obras da criação de Deus. Ele recorda: Senhor, o mundo inteiro diante de Ti, todos nós diante de Ti, somos que como um grão de areia na balança. O Senhor, Ele fecha os olhos aos pecados do homem para que se arrependam. Porque se Deus nos julgasse, nos condenasse na nossa primeira falta, todos estaríamos perdidos, porque todos pecam, alguns mais, outros menos, mas todos pecamos. E assim o Senhor, que fecha os olhos aos nossos pecados, espera com paciência para que nos arrependamos e voltemos para Ele. Então o livro da sabedoria vai dizer que Deus ama tudo aquilo que existe. Claro, foi Ele que criou. Deus não despreza nada do que fez, claro, porque Ele criou. E dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs, como é bom saber que Deus trata a todos nós com bondade, porque Ele é amigo da vida. Então trata-nos com amor, com bondade, com paciência, com compaixão. Ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. É por isso que Deus, como diz o autor sagrado do livro da sabedoria, corrige com carinho os que caem, repreende estes com carinho, lembrando-los dos seus pecados, para que ao recordar do pecado, deteste-o, se afaste do mal e creia na misericórdia do Senhor. Belíssima leitura do livro da sabedoria, e que nos leva a pensar também: se somos criados à imagem e semelhança de Deus, como nós devemos tratar as pessoas? Como deve ser a nossa correção ao irmão e à irmã? A nossa correção às vezes é com carinho? A gente corrige as pessoas com carinho, tem certeza? Como que nós corrigimos alguém? Muitas vezes apontando o dedo, gritando, apontando o pecado do outro, criticando para todo mundo ver, expondo a pessoa. E isso não é bom. Veja naquela pedagogia de Jesus: se você chama o irmão que errou contra ti, em particular, e a ele fala, você vai ver como ele vai ser agradecido a você por ter o ajudado a reconhecer que errou. Porque às vezes nós fazemos algumas coisas sem imaginar a proporção daquilo que fizemos. Paulo, ele vivia um dilema: às vezes eu faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que eu tanto queria. Então, por vezes, nós podemos fazer alguma coisa, achamos que estamos fazendo bem, mas na verdade não é bom. E aí, como é importante ter pessoas que agem como Deus no meio de nós, capaz de nos corrigir no particular, capaz de nos corrigir com carinho, capaz de nos corrigir com amor, e dizer que está fazendo isso para o nosso bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus é assim para conosco, nos corrige com carinho, lembra dos nossos pecados, para que a gente se afaste dele e creia firmemente nele. E sobre esse crer em Deus, Paulo anuncia à sua comunidade de Tessalônica: estou rezando por vocês.
para que vocês não tropecem, para que vocês sejam dignos da vocação que recebestes por graça e bondade do Senhor, rezando por vocês para que não se afastem do caminho que nós vos ensinamos. Somos os apóstolos do Senhor, estamos orientando vocês para aquilo que Deus pediu que anunciássemos. Portanto, em nossas orações estarão sempre vocês da comunidade, e assim devemos ser entre nós, pastores e povo de Deus, o pastor rezando pelo rebanho, o rebanho rezando pelo pastor, e nessa comunhão de orações todos nós andemos juntos pelo mesmo caminho, o mesmo objetivo que é o de toda a igreja: evangelizar, anunciar a boa notícia, falar de Jesus a todas as pessoas, porque é o único e essencial na nossa vida. Com Jesus podemos tudo, sem Jesus não temos nada. Ele é o centro da nossa vida, é o centro da nossa atenção, para que possamos realizar as boas obras em seu nome. Paulo diz: não deixe facilmente que alguém apareça por aqui e queiram transformar a vossa mente. Nós já ensinamos o Evangelho do Senhor. Não deixe que alguém venha aqui e vos alarmeis por causa de alguma revelação. A revelação já está dada. Nós a proclamamos a vocês por Jesus Cristo, que nos enviou. E assim Paulo diz, afirmando do dia do Senhor. E nesse dia do Senhor que encontramos-nos em comunidade, ouvimos o Evangelho. Evangelho, Jesus que caminha pela estrada de Jericó. E nesta cidade, como nós ouvimos, havia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, um homem muito rico, cobrador de impostos, um homem muito rico aos olhos do mundo, mas pobre aos olhos de Deus. Recordemos aquilo que Jesus nos diz: não ajunteis tesouros nesta terra, onde a traça corrói e a ferrugem destrói, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem pode destruir. E esse tesouro no céu nós somos convidados a juntar para sermos ricos em Deus, sermos ricos aos olhos de Deus. E havia uma inquietação no coração de Zaqueu. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. Tinha tudo que precisava materialmente falando, mas lhe faltava o essencial: Jesus. Lhe faltava o essencial: Deus. Lhe faltava o essencial: o céu e a salvação. E Zaqueu, inquieto, ouve falar que Jesus estava passando por ali, e ele foi. Em primeiro momento, ele se depara com uma grande multidão, e devido à sua estatura muito baixo, ele não teria como ver Jesus se permanecesse no meio daquela multidão. Então ele corre um pouquinho à frente, sobe numa figueira, e de lá ele diz: eu vou ver Jesus. Mas ele é visto primeiro por Jesus. E Jesus olha para o alto e diz: Zaqueu, desça depressa. Ou seja, a salvação tem urgência. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não diga assim: amanhã eu começo a minha conversão. Como alguns dizem: amanhã eu começo a minha dieta, amanhã eu começo a minha reeducação alimentar. Não, comece hoje. A minha conversão começa hoje, agora, nesse momento. Não é amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. É hoje. Então Zaqueu vai, sobe na figueira, é visto por Jesus. Jesus o chama pelo nome e diz: hoje eu preciso entrar na sua casa. A salvação tem duas vias, a humana e a divina. Se Zaqueu não colaborasse,
não seria salvo. Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, eu preciso estar na sua casa. Zaqueu poderia dizer: não quero descer não, e nem quero recebê-lo. A salvação chegaria ali? Não. Ele desce depressa da árvore, muito alegre e feliz, porque Jesus o reconheceu, e leva Jesus para casa. Mas aqui tem um porém. Sempre há as pessoas que vivem para criticar. Em vez de se alegrar com a conversão de Zaqueu, não, preferem criticar. Veja, ele está indo na casa de um pecador. Ao invés de se alegrar com o irmão que se converte, prefere ficar criticando. E isso não é diferente em nossos tempos. As pessoas parecem que se alimentam disso, de criticar, criticar, criticar. E tem gente que acha bonito falar do outro, falar do outro, falar do outro. Quando houver um ouvido que diga sim ao outro, que chega todo animado, deixa eu lhe contar a última fofoca. Se a gente dissesse assim, não quero ouvir, acabou. Não teria sequência. Mas a gente tem muito aguçado naquilo que é escondido, é proibido, que não pode. A gente quer logo saber qual é. Aí às vezes a pessoa nos conta e a gente acha uma coisa tão irrelevante. Era isso que você queria me contar? Mas mesmo assim vai dizer: a fulana de tal me disse isso, eu estou dizendo a você. E já parou para perceber que quem nos conta coisas sempre diz assim: mas não diga que foi eu que falei. Tem, não tem? Ó, eu estou te dizendo, mas não diga que foi eu que falei. Se você disser, eu nego. Então, povo de Deus, prestemos atenção. Nos alegremos com o pecador que se converte. Nos alegremos por aquele que agora foi encontrado por Jesus, como todos nós um dia fomos encontrados por Ele. E muitos ainda precisam deste encontro com o Senhor. Então, Zaqueu, quando eu disse, a salvação, ela vai por duas vias, pela humana e a divina. O querer de Deus de sempre salvar e o querer humano de ser salvo. Então Zaqueu, em proclamação pública do pecado cometido, vai dizer: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ele assume-se pecador. Ele assume-se pecador, necessitado do perdão e da misericórdia de Deus. É o que todos nós devemos fazer e ouvir de Jesus. Hoje a salvação entrou nesta casa, hoje a salvação entrou na tua vida, hoje a salvação entrou no teu coração, porque o Filho do Homem veio procurar o que estava perdido. Então, meus irmãos e minhas irmãs, prestemos atenção nos caminhos da vida. O Senhor nos chama pelo nome, o Senhor quer entrar na nossa casa. Veja aquela imagem bonita do Apocalipse de São João: eu estou à porta e bato, se abrir, eu entrarei e contigo cearei. Então o Senhor nos chama, quer entrar na nossa vida, quer nos dar a sua salvação, e que nós saibamos corresponder àquilo que Ele espera de nós. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio dar vida plena a todos. Eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente. E que nós saibamos reconhecer que, limitados que somos, pecadores que somos, sem a graça de Deus nada somos. E Deus derrama abundantemente sua graça na vida, no coração daqueles que se convertem, daqueles que o acolhem de coração sincero.
Que Deus nos ajude a examinarmos a nossa consciência, a Ele pedindo perdão, para que assim ouçamos da boca de Jesus as palavras: hoje a salvação entrou nesta casa. E assim queremos cantar: entra na minha casa, entra na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque eu sei